preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, mas os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM e Bicare Web Rádio e Subaiana, hoje celebramos o 33º domingo do tempo comum. Já estamos no finalzinho do tempo litúrgico. E a liturgia, hoje a palavra de Deus nos fala dos últimos acontecimentos que, numa linguagem figurada, apresenta-nos, de certa forma, um pouco, traz uma linguagem e umas figuras que até mesmo amedronta muitas pessoas, pois é proclamado na profecia de Daniel um tempo de angústia. É proclamado na profecia de Daniel um tempo de angústia. No Evangelho nós encontramos Jesus dizendo da grande tribulação. Nesse tempo de tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Todas essas imagens, se pararmos para pensar, traz de certa forma ao coração de muitas pessoas um certo medo. Quando vai acontecer isso? Como será
enfrentar essas realidades. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, os textos escatológicos, apesar de ter essas figuras que nos amedrontam, que nos assustam, esses textos escatológicos querem nos dizer e nos anunciar algo bom. É um tempo de esperança, é um tempo de alegria, é um tempo onde aqueles que foram perseverantes, onde aqueles que foram fiéis, se aproxima o dia da sua salvação. Mas antes de entrarmos na glória, antes de contemplarmos o Senhor vindo, e o texto vai dizer isso, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Antes de contemplar a vinda do Filho do Homem, nós passaremos então por esses momentos de grande tribulação. Mas essas tribulações, elas não irão nos derrotar ou destruir, porque nós construímos a nossa vida alicerçados em Deus. As tribulações, os medos, serão para aqueles que não trilharam o caminho do Senhor, mas para aqueles que foram perseverantes, aqueles que buscaram viver na presença de Deus, esse tempo que se aproxima é tempo de esperança, pois se aproxima a nossa salvação, vem até nós o nosso Salvador, e por isso então, peregrinamos nessa terra, esperando por esse grande dia, o dia de podermos contemplar face a face o Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos acolher esses ensinamentos escatológicos, esses anúncios no final do tempo e compreendermos justamente aquilo que Jesus está a ensinar aos seus discípulos, nos dizendo que tudo nesse mundo é passageiro, tudo é vulnerável, tudo será abalado, até mesmo as forças dos céus serão abaladas, mas ele vai dizer, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, Jesus hoje chama a atenção dos discípulos e chama também a atenção de todos nós a colocar a nossa confiança nele, a escutar a sua palavra, a acreditar em seus ensinamentos e começar a colocar em prática. Nós não devemos, caríssimos irmãos e irmãs, colocar as nossas seguranças nas coisas efêmeras desse mundo, porque tudo isso passa. O que permanece é Deus. Já dizia Santa Teresa, Deus basta, Deus basta. Por isso, é em Deus que nós devemos alicerçar a nossa vida e construir a nossa história. Por isso o salmista hoje nos ajuda, dizendo, a cantarmos, como cantamos tão bonito esse Salmo 15, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. De fato, precisamos nos refugiar tão somente em Deus. As seguranças desse mundo, todas elas serão abaladas, mas quem se refugiar verdadeiramente em Deus, esses serão capazes de vencer e superar todas as tribulações e contemplar a face de Deus. A liturgia de hoje nos faz lembrar, caríssimos irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse de São João, quando João, numa visão, dizia, conversando com um ancião, quem são aqueles? E o ancião dizia, aqueles são todos que vieram da grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E assim então, aquela grande multidão marchava em direção ao trono onde estava ali o Cordeiro. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, é que nós devemos nutrir em nosso coração o desejo também de podermos um dia passar por essa grande tribulação e podermos contemplar o Senhor face a face. Mas de que maneira, Padre, nós iremos conseguir superar tudo isso? A palavra de Deus hoje nos ensina,
refugiando-se no Senhor. E de que maneira nós nos refugiamos no Senhor? Buscando construir uma vida autêntica, pautada na palavra e no ensinamento de Deus. Construindo uma vida de oração, uma vida pautada na verdade e na justiça, e sobretudo hoje, no dia que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, escutar o apelo do Papa Francisco, sendo neste mundo aqueles que vivem a verdadeira experiência da caridade. Hoje, o tema do Dia Mundial dos Pobres é justamente esse: a oração dos pobres chegam a Deus, e por isso nós lembramos aqui das bem-aventuranças, onde os bem-aventurados pobres em espírito, porque serão felizes, porque verão a Deus. Por isso então, nós precisamos nos cultivar nesse mundo com esse coração, um coração pobre, que é um coração desprendido da segurança desse mundo, mas um coração que vive necessitado da graça de Deus, um coração que se inclina todos os dias para o Senhor, pois sabemos que nesse mundo, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Mas ao celebrarmos o Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco também nos exorta que, por meio da nossa fé, sejamos capazes de tirar as nossas cegueiras e conseguir ver os pobres que estão ao nosso lado. Existem pobres, caríssimos irmãos e irmãs, que são nossos vizinhos. Existem pobres que encontramos na rua, mas existem pobres também que estão dentro de casa. E às vezes, por causa do nosso egoísmo, nós não conseguimos mais enxergar esses pobres que estão aí necessitados da nossa misericórdia, necessitados do amor de Deus. E o Papa Francisco, na sua carta, que hoje envia para toda a igreja, ele nos chama a atenção de algo muito importante. Os pobres, eles são necessitados de espiritualidade. Os pobres estão necessitados de alguém que reze com eles. Muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, encontramos muitos pobres que precisam do alimento, do arroz, do feijão, do alimento concreto. Mas no mundo de hoje, existem muitos pobres necessitados do alimento espiritual. E por isso, então, nós, a Igreja de Cristo, precisamos ser justamente aqueles que sustentam e que levam esse alimento para tantas pessoas. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos ser pobres. Um coração de pobre para acolher os pobres. Um coração necessitado de Deus para buscar a face de Deus e levar Deus àqueles que necessitam. Por isso hoje, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça de um coração verdadeiramente convertido, capaz de sentir a dor do outro, e que os nossos olhos possam ver o sofrimento uns dos outros, e que tenhamos coragem de sair do nosso comodismo e ir em direção àqueles que precisam. Amados irmãos e irmãs, concluindo esta nossa reflexão, devemos lembrar aquilo que Jesus disse uma certa ocasião a uma pessoa: um copo de água fresco, que se der para um desses meus pequeninos, não ficará sem a recompensa. Eis aí um grande apelo para que nós possamos exercitar a caridade, pois tudo isso soma em função do grande dia que nós iremos ver a Deus face a face. Peçamos então ao Senhor que nesta manhã cure-nos, liberte-nos do nosso egoísmo, liberte-nos de tudo aquilo que nos impede de sermos bons cristãos, testemunhas do Cristo ressuscitado, que anuncia e que também realiza o bem e a graça no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos